O que é importante tu saber antes de ir para o campo? Quais são as coisas que a gente tem que saber antes de ir para o campo, para ir e não se frustrar? Primeira coisa é saber o que a gente não sabe, porque normalmente quando a gente vem de uma cidade com uma cabeça urbana e sem essa leitura do que são as possibilidades no campo, é muito comum a gente fazer muitos erros, desde a escolha do terreno, depois ver a disponibilidade de recursos que esse terreno tem ou não, a condição do solo, como posicionar sua casa nesse lugar, a orientação solar. Tem uma lista gigante de elementos para a gente olhar quando vai para o campo, que quando a gente está na cidade a gente não tem ideia de que aquilo tem que ser visto, que aquilo tem que ser considerado. Uma das coisas que a gente tem que ver para começar a conversa é o acesso. Tu sempre quando vai no lugar, vai num dia bom com o corretor, talvez para olhar o lugar, e nunca foi com chuva, então tu não sabe a realidade daquela estrada com chuva. Tu não sabe se aquilo atola ou não, se escorrega o carro, etc. Você não sabe disso. E às vezes tu passa num pequeno riacho que está seco, mas quando chove aquilo ali tem um volume gigante de água, tu também não sabe daquilo. E geralmente as pessoas vão visitar as áreas, nunca vão com chuva. E aí a pessoa não sabe a realidade daquele lugar, como é com chuva, o teu terreno, se escorre água para lá ou para cá. E aí tu quer projetar uma casa num lugar e tu não sabe como é que é aquela realidade quando está chovendo. A gente tem que lembrar que os problemas eles sempre se agravam com o tempo e com a frequência com a qual a gente vive eles. Então você pega um acesso ruim, começa a ir e voltar nele muitas vezes, em pouco tempo você pode ver que escolheu o pior lugar para ir morar no campo. Outra coisa comum, as pessoas compram os lugares pela vista, a vista é bonita. Só que não dá para levar toda a questão da compra do lugar em função da vista. Por quê? Porque tu tem outros elementos para considerar também, e geralmente o pessoal escolhe pela vista e aí não se dá conta que o terreno tem uma inclinação muito forte, ou o lugar da casa que ele está colocando, ele está pensando somente na vista, não está considerando a questão de vento, de declive muito forte, enfim, tudo isso a gente tem que considerar. Outro assunto é o que tem de água no terreno. O consumo de água na cidade é completamente diferente do consumo de água no campo. No campo tu vai consumir muito mais água para irrigar uma horta, para dar alimento para os animais, enfim, tudo isso tu vai ter que ver. E aí tu tem que ver a qualidade dessa água, a água que tu vai usar para consumo, a água que tu vai usar para irrigação, ou seja, quanto tem de água, qual a disponibilidade disso, porque também, dependendo do período que tu for, pode ter uma nascente jorrando muita água e depois no período da seca ela para. Então tu tem que ter essa informação também. Antes de comprar um terreno, você tem que ver a documentação. Tem uma série de coisas na documentação para se olhar, a regulamentação, a matrícula daquele terreno, o zoneamento, se aquele lugar é uma área de expansão industrial, agrícola ou residencial, as regulamentações de uso do espaço, se é uma reserva, se não é, o quanto você pode ou não mexer nesse terreno. Tudo isso é importante ver antes de qualquer coisa. Resumindo, é importante ter informação. O mais importante de tudo é buscar informação. E quando a gente vai viver no campo, tem muita coisa que a gente nem imagina se a gente não tem essa experiência. E tem que ver, por exemplo, se o terreno não tem uma multa ambiental, que são pesadas as multas, às vezes acontece isso. E muitas vezes as pessoas compram áreas porque são bonitas, porque tem bastante mata, etc. Só que esse lugar exatamente é uma área de reserva ou uma área de proteção ambiental, enfim. E a pessoa comprou porque é bonito, mas ela não pode mexer. E a pessoa que vendeu, vendeu exatamente por isso. E a pessoa não sabia disso, depois que já comprou, já está com aquela situação, com aquele problema na mão. Já temos acompanhado várias pessoas com essa situação assim. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Quanto mais informação tu tiver, menos problema tu vai ter. A relação da informação com os problemas é direta. Além de um monte de informações que você precisa saber sobre o seu terreno, sobre o terreno que você vai comprar, que envolve toda uma leitura da paisagem, que inclui relevo, posição solar, condição do solo, os indicadores biológicos que tem ali, toda a questão legal de zoneamento, documentação do terreno, áreas de uso que você pode ou não fazer, vizinhança, é muito importante ver a vizinhança também. Você tem que saber o que você quer. Muitas pessoas, antes de mudar para o campo, não avaliam o que realmente querem fazer. E como muitas vezes o que a gente vai fazer no campo é alguma coisa que a gente não conhece ou nova, a gente precisa fazer experiências, a gente precisa investigar sobre as coisas que a gente acredita que quer fazer no campo. E aí entram algumas questões bem interessantes, porque assim, quando tu pensa em ir para o campo, o que tu imagina?
Ou seja, que tipo de ambiente tu imagina, que tipo de clima tu imagina. Tu gosta de ir, por exemplo, para a beira da praia, acha bonito um lugar próximo do mar? Não, eu gosto de montanha, eu quero ir na montanha. Eu acho bonito o Pantanal, eu acho bonito o Nordeste, enfim. O que tu imagina quando tu pensa em ir para o campo, para o sítio? Aí tu pensa num lugar mais próximo da cidade, mais afastado, tu quer um lugar mais alto, tu quer um lugar que tenha vizinhança, enfim, tudo isso tem que estar mais ou menos claro na cabeça para a pessoa poder procurar o que exatamente está querendo. Porque às vezes a pessoa não sabe exatamente o que quer e quem não sabe o que quer fica difícil de achar. Isso tem que estar meio claro na cabeça que tipo de clima tu quer, que tipo de situação tu quer comprar para ir morar de vez. Isso parece uma coisa óbvia, principalmente depois de dito assim, mas a gente acompanha muita gente que se muda para os lugares e descobre coisas muito óbvias que elas não tinham avaliado e tem que voltar. A gente acompanhou uma família, instruiu e ajudou eles a fazer essa mudança e eles conseguiram fazer a mudança, achar o lugar que eles queriam. Só que antes disso, eles perderam todo o dinheiro que eles tinham juntado numa empreitada de mudança para o campo que não deu certo. Eles juntaram dinheiro e escolheram um lugar pela beleza desse lugar e por algumas referências que eles tinham. Quando chegou o tempo de inverno, eles viram que esse lugar era muito frio para o gosto deles. Não aguentaram passar o inverno todo naquele lugar. Logo de entrada, eles viram que eles não tinham nem as roupas e nem as condições para estar naquele ambiente e eles já tinham investido tudo ali. O resultado foi que eles voltaram para o ponto de partida antes do momento de juntar o dinheiro para fazer essa transição. Então foi um passo para trás muito grande, onde houve muito desperdício e frustração por falta de uma informação básica sobre como funciona aquele ambiente, como ele é nas diferentes épocas do ano e sobre quais condições a gente quer ou não viver, que tipo de clima a gente gosta de estar, que tipo de relevo é mais agradável para nós, que tipo de atividade a gente quer ter nesse lugar, se a gente vai fazer um turismo rural, se a gente vai cultivar, se a gente vai beneficiar algum produto. Aquele terreno oferece essas condições? Ou seja, o terreno tem vocação para aquilo que a gente está querendo fazer nele ou para o tipo de vida que a gente quer ter no campo? Porque é esse casamento entre as coisas que a gente quer fazer, o tipo de lugar onde a gente gosta de viver e as aptidões do terreno que fazem com que essa mudança para o campo dê certo. E às vezes a pessoa pega e vai passar um fim de semana na Serra Gaúcha, no foguinho ali, faz aquela coisa do café colonial, acha aquilo tudo muito lindo e vão me mudar para lá. Que foi o que aconteceu com esse casal. E aí não se dá conta que uma coisa é passar um friozinho no fim de semana, outra coisa é passar um inverno inteiro assim. Também acompanhamos um casal assim que o pessoal vai para a praia fim de semana, acha muito legal a praia, só que morar na praia é diferente de passar um fim de semana ou umas férias na praia. Aí a pessoa arruma um sítio na praia e aí todo mundo naquele período está lá também, aí aquele barulho todo de verão e a pessoa não se dá conta daquilo. Então uma coisa é tu passar um fim de semana ou umas férias, outra coisa é tu morar no lugar. Então a gente tem que estar muito claro do que quer fazer. E estamos enfatizando isso porque a gente já acompanhou várias pessoas que se frustraram porque tinham uma ideia mais ou menos sobre a situação, mas aquilo não era tão claro. Ou seja, então é importante a gente avaliar bem isso e ter claro o que a gente quer para saber o que vai procurar. Antes de empreender no campo, você precisa ter um plano de negócios. Ver se aquele terreno tem aptidão para aquilo que você quer fazer, se a rede de comércio que você vai estabelecer está facilitada naquele lugar ou se tem uma dificuldade, seja de logística, seja de relacionamento. Tem todo um planejamento antes da gente ir morar no campo. E o nosso trabalho é justamente trabalhar essa informação, porque faz décadas que a gente está auxiliando as pessoas a fazer essa transição nos mais diferentes biomas, no Brasil e fora do Brasil. Pessoas que têm propósitos muito diferentes, tem pessoas que estão querendo ter um pequeno sítio de lazer, tem pessoas que estão querendo empreender em grandes áreas, então tem uma variedade de possibilidades de vida no campo e é isso que a gente tem que entender. Como é possível criar os mais diferentes estilos de vida no campo, a gente tem que conhecer, saber o que a gente quer fazer e também se munir de muitas ferramentas para entender o terreno, porque aí sim a gente faz a mudança e consegue realmente ficar nesse lugar. Consegue não desperdiçar todo o recurso que a gente tem, não perder tempo e não amargar com uma grande frustração. E pessoas que já estão no campo também entender, a partir de uma leitura da paisagem, a quantidade de recursos que tem que ela ainda não está desfrutando do espaço que ela pode fazer, por falta de informação. Aí no momento que ela amplia a informação, ela começa a ter um olhar diferente sobre o que ela já tem. Também tem essa condição. Então,
Você já tendo terra ou não tendo terra, uma coisa é básica. Quanto mais informação tu tem, mais te amplia as possibilidades de ficar no campo e não te frustrar e ter que voltar para a cidade, que é o que eu acho que ninguém quer.